realmente existente, cabe aos trabalhadores assegurar que a educação pública fornecida pelo Estado não seja uma educação onde o Estado, o governo ou a igreja sejam os educadores. Em que condições isso pode ser possível? Certamente, essas proposições de Marx só são possíveis como momentos da correlação do povo com a classe. Significa dizer, portanto, que a tarefa histórica dos trabalhadores é justamente excluir governo, Estado e igrejas da educação dos trabalhadores. Como fazer isso, se não pelo poder popular, organizando formas autônomas de atuação dos trabalhadores nas escolas públicas? Significa, portanto, construir uma perspectiva de que a escola pública é um momento de correlação de forças. Aliás, o público é um momento da correlação de forças. E, portanto, somente a auto-organização dos trabalhadores, tal como nós vimos na curta experiência da Comuna de Paris, ou nos momentos iniciais da Revolução Russa, dos soviets, só quando nós temos o poder popular, a forma auto-organizada da classe, não uma perspectiva de classe em si, mas de uma classe que tem um projeto universalista, uma classe assim, que tem um horizonte de um real universalismo, que é o comunismo, enfim, pode empreender no bojo dessa luta condições para que, de fato, a escola tenha uma dimensão pública. Essa concepção de escola pública, contudo, parece ter sido esquecida por grande parte do pensamento socialista e, sobretudo, pelas lutas cotidianas que nós temos na educação. Observem que, mesmo as iniciativas que nós temos no Brasil, de que os trabalhadores buscam aprender formas auto-organizadas de construir um projeto educativo, o apoio da classe trabalhadora a essas iniciativas são muito débeis, muito frágeis. Vide um exemplo da Escola Florestan Fernandes. A Escola Florestan Fernandes, para realizar o seu projeto educativo, necessita necessariamente de uma autonomia financeira frente ao Estado. Enquanto ela estiver presa a financiamento estatal, os seus limites vão ser enormes. Mas quantos sindicatos hoje colaboram financeiramente com a Escola Florestan Fernandes? Nós, infelizmente, não vamos preencher uma mão dos grandes sindicatos. Sequer preenchemos uma mão. Então, isso nos mostra que a perspectiva de construção de um projeto próprio da educação, da classe, aprendizado de classe para um projeto educativo, para disputar a educação e a formação do juventude trabalhadora, ainda é algo muito débil na nossa perspectiva, enfim, das lutas sociais do campo da educação. Florestan Fernandes, de forma brilhante, dizia que para que a luta pela educação no Brasil pudesse ter avanço, era necessário o que ele chamou de um novo ponto de partida. Este novo ponto de partida, para nós, educadores, é difícil, todos nós concordamos com o novo ponto de partida, no entanto, a nossa prática política ainda está muito débil em relação a este novo ponto de partida. Um novo ponto de partida, diz Florestan, é preciso agregar as lutas dos trabalhadores nos seus diversos movimentos à luta pela educação. Em outras palavras, a luta pela educação pública não pode ser uma luta apenas de educadores e estudantes. Tem que ser parte da luta de classes e tem que compor a estratégia política dos trabalhadores, enfim, nas suas lutas emancipatórias. Quando temos convocatórias para luta pela educação pública, nessa perspectiva que está trabalhando lá, sobretudo na crítica ao programa de Cota, nós vamos ver que ainda hoje a participação do conjunto da classe nas lutas educacionais é débil. Normalmente é uma participação de apoio, de somar, de dar apoio a uma greve, ainda assim uma perspectiva quase sempre econômico-corporativa.
Então nós temos que refletir de maneira mais densa sobre o porquê temos tantas dificuldades de construir esse novo ponto de partida. E que trabalho nós, educadores, temos que fazer com os espaços de construção hoje, de unidade dessa classe educadora, para que possamos, de fato, ter um horizonte onde esse novo ponto de partida possa ir sendo forjado, espero, de maneira mais intensa e séria, tendo em vista que os nossos inimigos, e eu creio que essa expressão ela é precisa, não são adversários, são inimigos de classe, estão altamente organizados, conforme disse, de forma inédita. Porque se de início os setores dominantes tiveram que organizar por meio do Programa de Reforma Educativa da América Latina e Caribe, PREAL, USAID, Banco Mundial, Fundação Ford, Fundação Getúlio Vargas, enfim, eram as entidades empresariais brasileiras, era claramente uma articulação dos setores dominantes, estava na foto, como pode-se dizer, que eram os setores dominantes, e se, durante o governo Cardoso, o movimento dos setores dominantes, organizado no chamado Movimento Brasil Competitivo, também tinha a cara e o DNA dos setores dominantes, hoje é possível operar e manejar as políticas educacionais com apoio útil, e não é pouca coisa, dos grandes sindicatos, de uma série de entidades acadêmicas, instituições privadas de diversos tipos da chamada representação da sociedade civil. Portanto, hoje o setor dominante tem um arco de apoio onde a sua principal iniciativa, que é o movimento Compromisso Todos pela Educação, é capaz de produzir uma agenda dos setores dominantes pela educação que é abraçada pelo governo Lula da Silva no seu plano de desenvolvimento da educação, PDE. Observe que, no preâmbulo, na exposição de motivos do PDE, nós temos claramente colocado que o PDE objetiva implementar a agenda do movimento Todos pela Educação. Que movimento é esse? Que iniciativa é essa? Aparentemente são fundações beneméritas, Ayrton Senna, Oi, Roberto Marinho, mas na realidade, quando examinamos mais de perto, nós vamos observar que quem organiza e estrutura o movimento Compromisso Todos pela Educação é um bloco de poder que hoje se consolida numa perspectiva hegemônica. É o agronegócio, setor mineral, setor bancário e financeiro, de uma forma geral, os grandes meios de comunicação, as grandes editoras, em suma, é o bloco de poder. E este bloco de poder não tem apenas um objetivo, digamos, abstrato de educação. Fazem isso na prática. Certamente deve ter muitos colegas, companheiras e companheiras que são de prefeituras, estados, onde quem está educando são as instituições, os organismos do todo da educação. Está lá a Fundação Roberto Marinho, Ayrton Senna, em suma, Santander, Bradesco, estão no cotidiano da escola. E mais ainda, há um movimento hoje de grande capital, por meio de seus fundos de investimento, para controle capilarizado do que é dado a pensar na educação das classes trabalhadoras. O maior conglomerado de editoras do mundo chama-se Pearson, uma organização inglesa que é constituída por fundos de investimento. Eles são donos de dois grandes jornais muito conhecidos dos setores dominantes, Financial Times e Wall Street Journal. Esses dois jornais, vocês sabem que são organizadores do campo intelectual do debate